Eu sou o Thiago aqui, mais uma aula de física. Estaremos começando mais uma nova sessão de eletricidade. Terminamos agora a eletrostática e estamos indo para eletrodinâmica. E se você for prestar atenção no nome, né? Eletrodinâmica, então seria o eletro em movimento. E é essa a ideia. Mas para isso, para fazer a ponte entre a eletrostática e a eletrodinâmica, vamos dar uma introdução a respeito de corrente elétrica. Bom, como é que nós podemos começar essa nova sessão? Primeiro, considerando a corrente elétrica, é de se considerar que foi uma grande inovação tecnológica. Se você parar um pouquinho, vai perceber o quanto de equipamentos, o quanto que você depende da energia elétrica, ou para ser mais exato, da corrente elétrica. E tanto que quando ela falta, você percebe, né, e sofre com a ausência dela. Então é interessante, às vezes é uma bateria, às vezes é algo plugado na tomada. E como é que funciona isso? Como é que seria essa ideia da corrente elétrica? Vamos dar alguns conceitos interessantes. Como é que funciona dentro de um equipamento, da matéria, né? Bom, se nós formos perceber aqui, temos um modelo de matéria ou de material. E sabemos que todos os materiais são compostos por elétrons, mas normalmente os elétrons livres, né? Temos alguns que ainda estão presos ao núcleo, mas alguns elétrons livres eles estão em movimento desordenado. Olha as características desse condutor. Ele tem campo zero, campo elétrico, né, nele. A diferença de potencial das extremidades também é zero, né, ou seja, o potencial do ponto A, da extremidade A, é igual ao do ponto B, ou seja, é constante. Ou seja, não tem um desnível elétrico, vamos dizer assim. Agora, interessante que se nós aplicarmos um campo elétrico aqui, vai ser determinado uma diferença de potencial. Aqui que começa a jogada. Olha. Agora, se eu pegar o potencial A e subtrair do potencial B, não é mais zero. É constante, mas ele é diferente de zero. Olha, o campo agora também é diferente de zero. E é como se fossem várias esferas dentro de um cano e eu agora botasse dois potenciais. No caso, o potencial aqui, né, energia potencial gravitacional, é semelhante, certo? Então, aí, se eu coloco diferença de potencial, os meus elétrons eles começam a se movimentar agora com um movimento ordenado. E essa é a ideia. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons livres dentro de um condutor. Então, todas as vezes que houver elétrons em movimento, isso é interessante, porque quando você liga o interruptor da lâmpada, não significa que você liberou, não é uma torneira que você liberou, aí o elétron saiu daqui do interruptor, percorreu o fio e chegou lá na lâmpada. Não, todo o fio que liga o interruptor até a lâmpada é composto de elétrons. Só que quando você dá o clique aqui, todo esse conjunto aqui, esse engarrafamento de elétrons, começa a movimentar. Ou seja, tem um elétron que já está na beira da lâmpada. É ele que acaba ligando. Então, não é que o elétron ele viaje numa velocidade altíssima. Não, ele já está lá. Nós ordenamos o movimento deles. Muito bem. Dentro da questão dessa movimentação, pense comigo que não é simplesmente materiais sólidos que fazem essa condução, que, por exemplo, um fio elétrico, né, ou uma barra um barramento de um quadro de energia. Não. Temos vários materiais, como por exemplo aqui podemos ver uma solução eletrolítica aqui nessa primeira figura, né, onde nós podemos trabalhar a eletrólise aqui, né, simplesmente passando corrente elétrica. Ou seja, essa solução aqui, ela está conduzindo a eletricidade. Da mesma forma, uma lâmpada fluorescente.
não tem nada, não tem um fio, não tem... A matéria que conduz os elétrons aqui dentro da lâmpada é gás. É gás. Então, condução é interessante. Não esqueça a informação de que o ar, ele é um bom condutor. Um bom condutor. Por isso que quando nós vemos uma descarga atmosférica, né, o famoso raio, é nada mais nada menos do que o ar conduzindo eletricidade. Então, o ar ele conduz muito bem. Não é isolante, não. Então, vamos calcular essa intensidade da corrente elétrica. O que viria a ser? Vamos fazer um apanhado de algo, daquilo que já vimos, né? Está aqui o condutor. Então, se eu, por exemplo, determinar uma seção reta, ou seja, um portal, vamos dizer assim, em que nós vamos começar a controlar a passagem desses elétrons, ou fazer a contagem. Todos que passam por essa seção reta, começaram a fazer a contagem. O que é interessante aqui, esse VA nós estamos determinando como sendo maior potencial, e o VB, o potencial B, né, seria o menor potencial. Interessante que os elétrons eles gostam do menor potencial para o maior, certo? E é o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo que eles todos estão direcionando para a esquerda, estão direcionando para o VA. Aqui é como se fosse o lado positivo de uma bateria e o outro seria o lado negativo. Então os elétrons eles vão para o lado de maior potencial. Só que nós determinamos a corrente o sentido contrário. Porque antes, quando os físicos não conheciam, né, não sabiam determinar qual era a partícula que se movimentava, eles achavam que eram os prótons. Então eles determinaram que os prótons, com certeza, eles vão do maior potencial para o menor potencial. Só que já vimos que os prótons são difíceis de serem arrancados e mexer com eles. Então, se os prótons estão indo para a direita, então, erradamente, né? Na verdade, quem está indo são os elétrons para a esquerda. Então, por mais que o movimento das partículas está sendo para a esquerda, nesse caso aqui, mas nós convencionamos a nossa corrente para a direita, tá? O sentido contrário dos elétrons. Não esqueça disso. Então, se eu pegar a quantidade de carga que passa por essa seção reta, quantidade de carga que passa por essa seção reta e dividir pelo tempo, ou seja, estou calculando um fluxo. O nome disso é corrente elétrica. Média, vou colocar média desse jeito assim, tá? Certo? Então, um IM, ou seja, corrente média, é a quantidade de carga sobre um intervalo de tempo. Você está percebendo aqui, ó, unidade de carga é Coulomb e unidade de tempo, no caso aqui no SI, é segundo. Então, olha a nossa unidade de corrente, guarde isso, tá? É Coulomb por segundo. E nós temos um outro nome para isso, que é ampere. Ampere. Eu acho que errei até o acento aqui do ampere. Certo? É esse A. Então, é interessante lembrar o que também? Esse Q, não esqueça, Q é a carga. Carga é o número de partículas vezes a carga elementar. Então, no caso aqui, nós vamos estar calculando o número de elétrons, tá? Então, N vai ser o número de elétrons que vão estar passando nessa seção reta e E é a carga elementar. Não esqueça de fazer essa relação, ou seja, dá para você reescrever essa fórmula assim, ó, N vezes E sobre ΔT, se for preciso. Tudo bem? Para finalizar aqui, quais são esses efeitos? Os efeitos que nós encontramos da corrente elétrica. O que ela pode causar? Temos o efeito magnético, seria o primeiro, né? Esse foi um achado interessante, nós vamos rever isso na última sessão de eletricidade, que um físico ele estava trabalhando num circuito elétrico e tinha uma bússola próximo. E ele via que toda vez que ligava, tinha um condutor próximo da bússola, que ele passava uma corrente, a agulha da bússola mudava de direção. Então, a corrente elétrica tem um efeito magnético. Tem um segundo efeito, que é o efeito térmico, né? Dependendo de como estiver passando corrente num fio, ele pode esquentar. Acho que você já viu isso.
Um chuveiro elétrico ele trabalha justamente com um filamentozinho bem fininho para quando passar muitos elétrons. Pensa no elétron, naquele condutor. Vários elétrons passando. Se eu afino ele, os elétrons vão estar se chocando, se batendo, e aquilo ali vai gerar calor. Então, quanto mais fino ou quanto maior a corrente, maior a temperatura. Então, o chuveiro elétrico ele funciona desse jeito. As lâmpadas, as incandescentes, aquelas antigas amarelinhas, né, com aquele filamentozinho, trabalha com essa mesma proposta. E nós temos um outro nome para ele, esse efeito térmico, tá? Que é o efeito Joule. Esse é o efeito que acontece. Esse é o efeito também que acontece no disjuntor. Você conhece o disjuntor da sua casa? Que é aquele dispositivo que tem um pininho, né, que levanta e abaixa. Se a corrente, se o circuito elétrico for dimensionado erradamente, vai passar muito elétron num filamento. E aquele disjuntor, ele tem uma quantidade de corrente para passar nele. Então, se passar muito elétron, ele desarma. Então, é bem provável que o disjuntor esteja mal dimensionado. Então, a ideia é trocar por um que aguente mais corrente, mais passagem de elétrons. Ele não aguenta essa passagem de elétrons, esse efeito térmico. Outro efeito é o químico. Vimos lá na tela lá de cima, né? Que ele pode trabalhar na questão da eletrólise. Ele pode facilitar, né, o processo químico, né, de uma solução também acontece. O efeito luminoso. A passagem de corrente elétrica, no caso lá da lâmpada fluorescente, por exemplo, ou de vapor de sódio também, essa passagem dos elétrons pelo gás que existe dentro dessa lâmpada, partículas ionizadas de gás, né? Ele dá um efeito luminoso e aí acende a lâmpada, né? E por fim, nós temos o efeito fisiológico, que no caso, todas as vezes que a corrente elétrica atravessa o corpo de uma pessoa, nós sabemos o que acontece, né? O famoso choque, certo? Então, é muito perigoso. Cargas, ou correntes, perdão, de 10 miliampere. O que é miliampere? Miliampere é a mesma coisa que milímetro, ou seja, é 10 a menos 3, certo? Então, pensa esses submúltiplos. Miliampere seria 10 a menos 3, microampere seria 10 a menos 6, nanoampere seria 10 a menos 9, tá? Não esqueça esses prefixos, né? Então, uma corrente de 10 miliampere já dá um incômodo no corpo do ser humano. Então, essas são os princípios, né? A introdução à corrente elétrica. Dê uma olhada lá nos exercícios e dê uma lida no livro também, para começar a se aculturar com o assunto. Até!